Então, gente, continuando aqui, estava falando da curva de oferta de mercado e ela é o somatório das ofertas individuais, né? A oferta individual de uma firma indica o quanto que ela se dispõe a trabalhar e produzir um determinado bem em função do preço, né? E aí diferentes firmas possuem diferentes ofertas individuais. Quando a gente soma todas as ofertas individuais, a gente chega na oferta de mercado, né? E aí no slide anterior a gente viu o caso de três firmas, né? Mas isso aí não é normal, né? Se a gente imaginar várias firmas, milhares ou milhões, a gente teria o quê? A gente teria uma curva de oferta, de novo, pensando em oferta inversa, né? Em vez de ser quantidade como função do preço, estou pensando o preço como função de quantidade. Mas é oferta, né? A disposição, indica o quanto que a firma se dispõe a produzir a cada nível de preço ou o preço mínimo que a firma cobra para produzir uma determinada quantidade, né? E diferentes firmas possuem diferentes estruturas de custo e daí custo marginal e, por consequência, uma diferente curva de oferta inversa individual, né? Ou curva de oferta individual. E aí diferentes firmas, cada uma possui a sua estrutura de custo. Umas têm custo mais alto, outras têm custo mais baixo. Umas, para começar a produzir, precisam produzir muito, outras precisam produzir menos e a diferentes níveis de preço. E aí temos algumas firmas, várias firmas, um monte de firmas, né? Virtualmente infinitas, virtualmente, não é que existe infinitas firmas, mas na medida que o preço de um determinado bem vai subindo e tornando lucrativo e possível produzir, cada vez mais pessoas, se a economia for livre, ou o mais livre possível, cada vez mais pessoas vão se dedicar a trabalhar e produzir esse bem aí específico, né? E daí que somando a curva de oferta, digamos que é o nível de preço P1, antes de somar, né? Vamos somar ao nível de preço P1. Ao nível de preço P1, a gente tem o quê? Que há um determinado conjunto de ofertas individuais desse bem, né? Diferentes empresas vão a esse nível de preço ofertar uma determinada quantidade. Tem empresa que oferta mais, empresa que oferta menos, empresa que ganha mais economicamente, lucro econômico, e outras que estão ali lucro nulo, né? Econômico, está lucrando só o normal. Se somar a quantidade produzida por todas as firmas, a gente teria a quantidade, vamos dizer, Q1, né? Somando a quantidade produzida por todas as firmas a esse nível de preço P1, né? A gente estaria na combinação A, né? No ponto A. Ao nível de preço P1, a quantidade total produzida e ofertada no mercado é Q1. Se o preço subir por alguma razão, não sei qual e não interessa aqui por enquanto, mas por que ele subiria? Basicamente porque a demanda aumentou. Por que aumentou? Aí eu não faço a mais remota ideia, estou supondo que aumentou, né? As pessoas passaram a preferir esse produto, bens substitutos encareceram porque a oferta diminuiu, porque, sei lá, deu um problema na produção de um bem substituto, faltou desse bem substituto, o preço encareceu, então as pessoas deixaram de comprar ele para comprar esse produto aqui. A demanda desse produto aumentou, o preço aumentou. E é importante essa relação entre demanda e oferta, né? Já falamos da demanda, agora só vamos falar da oferta, depois vamos juntar os dois. Mas o preço aumentou, dado que o preço aumentou, o que acontece? Acontece que as firmas que já produzem ao nível de preço P1, elas podem aumentar a quantidade produzida, como a gente já viu, né? E vão aumentar e obtendo lucro econômico. Mas não só as firmas que já produziam nível de preço P1 vão poder produzir mais. Com o aumento do preço, empresas que não produziam podem passar a produzir. Primeiro, as empresas que já produziam passam a obter um lucro econômico, isso vai chamar a atenção de toda a economia, todo mundo vai querer um pedaço desse lucro econômico e vai passar a produzir o produto. O problema é que os novos produtores... Vamos dizer que, em geral e em condições normais, eles têm custos mais elevados.
E daí que produzir esse bem é caro, o custo total médio de produção desse bem é caro, mas com o aumento do preço é viável, né? Então, com o aumento do preço, quem produzia passa a produzir mais e novos produtores passam a produzir também. Somando a quantidade produzida por todos os produtores da economia a esse nível de preço P2, a gente passa a ter uma nova quantidade total ofertada na economia, né? A quantidade ofertada total desse bem na economia aumenta. É importante esse ponto por duas razões. Por que aumenta? Porque quem produzia P1, a P2 está lucrando muito mais, vale a pena produzir mais. O custo na margem vai disparar, mas o aumento do preço compensa isso. De outro lado, para quem tem custo alto, o aumento do preço permite passar a produzir o bem. A gente está indo para o ponto B, né? Então temos aí duas combinações, mas se a gente considerar diversos outros diferentes bens, a cada um diferente, se a gente considerar diversos outros diferentes preços, a cada um diferente nível de preço, a gente teria uma diferente combinação de produtores. Se o preço subir, esses produtores que produzem a P2 vão passar a produzir mais e novos produtores entram. Se o preço cair, alguns produtores vão parar de produzir e quem produz com lucro econômico vai tender a produzir menos também, de tal forma que a quantidade total ofertada no mercado diminui. Mas se a gente considerar todas as possibilidades de preço e quantidade total produzida e traçasse uma linha uma linha por todas essas combinações, a gente teria a curva de oferta de mercado, que seria o preço de mercado. O preço de mercado, no caso aí, eu estou fazendo referência ao preço ofertado de mercado. Em vez de PM, eu poderia botar PO, né? Mas eu botei M para chamar a atenção para o mercado, né? Esse é o preço mínimo cobrado por todas. Essa curva de oferta de mercado indica duas coisas. A gente pode olhar essa curva por dois lados. A cada nível de preço, a quantidade total produzida e ofertada no mercado vai ser dado por essa curva PM. Ou a cada quantidade produzida no mercado, o preço mínimo cobrado pelo conjunto de produtores vai ser dado também por essa curva de oferta de mercado. Tá? A curva de oferta de mercado indica o quanto que o mercado se dispõe a trabalhar e produzir a cada nível de preço. Ou o preço mínimo cobrado pelos produtores a cada nível de produção. Quanto maior o nível de produção, maiores os custos. Tanto de quem já produz, que passa a ter custo na margem crescente, né? Exponencialmente crescente, quanto os que não produziam, que vão passar a produzir, mas tem custos mais altos. Para se ter uma quantidade produzida e ofertada no mercado maior, vamos dizer a curto prazo, vamos ver a variação da curva, né? E o que leva a isso. Mas a curto prazo, mantido tudo mais constante, para se aumentar a quantidade total produzida de um determinado bem no mercado, é necessário o aumento do preço. É isso que indica a curva de oferta da economia, né? Então temos isso. E isso aí, então, a gente tem, chamando a atenção para dois produtores, né? Vamos dizer que a gente tem aquele produtor C, né? Aquela curva ali, aquele ponto, o ponto C representa o valor mínimo do custo total médio de um determinado produtor, digamos C, né? É o produtor C. E aquela curvinha ali que segue é a curva de oferta individual do produtor C. Esse produtor, para produzir, ele precisa de um preço alto. Por quê? Porque ele tem custos altos. Ao nível de preço P2, esse produtor C, vou dizer que ele não está lucrando nada, mas não está lucrando nada em termos econômicos. Eu considero, outros professores podem considerar de outra forma, eu considero que ele calcula os custos dele corretamente. Ele inclui o custo de oportunidade do investimento e da mão de obra na sua atividade. Então, ele vender ao preço P2, ele está vendendo pelo preço mínimo que ele pode cobrar, né? É o valor mínimo do custo total médio dele. O que ele está ganhando? Ele está ganhando normal, apropriado, né, para o nível de risco do negócio dele. Se ele tivesse
comparando o lucro que ele tem aí com outras atividades de mesmo nível de risco, ele está ganhando o que normalmente se ganha, nada extraordinário. Ele basicamente está recebendo salário para trabalhar, né? Se o preço subir, ele passa a produzir mais e passa a ter lucro econômico. Mas se o preço cair, aí a gente tem o que a gente havia visto em outro slide, né? Ele vai parar de produzir ou não? Altamente subjetivo. Se o preço permanecer acima do custo variável médio, e também tem que considerar se você que curva de oferta é essa, né? Eu considero que esse preço mínimo aí, o mínimo que um produtor cobra é o valor mínimo do custo total médio. Tem professor por aí que considera que o preço mínimo cobrado é um valor equivalente ao valor mínimo do custo variável médio, né? Mas de qualquer forma, vamos dizer que esse é o mínimo do mínimo, é o valor mínimo do custo variável médio. Ele já não está lucrando nada, ele está trabalhando e vendendo a preço de custo, sem receber nada por isso. Ele já está na situação terrível, né? Se o preço subir, ele passa a produzir mais, e se Deus quiser, se o preço subir bem, ele até passa a obter lucro econômico. Mas se o preço cair, fatalmente, se esse aí é o valor mínimo do custo variável médio, esse produtor C vai parar de produzir, ele e muitos outros iguais a ele. E daí que a quantidade total ofertada no mercado diminui. E a gente sai de Q2 e vai para Q1, caso o preço do bem em questão aí caia de P2 para P1. Esse é um caso do produtor C e produtores em situação similar à do produtor C. Que produtor C? São produtores de alto custo. Mas de outro lado nós temos um outro produtor que é esse representado pela letra D. Aquele pontozinho ali representa o valor mínimo do custo total médio desse produtor D. Esse produtor D é altamente eficiente sobre inúmeros diversos diferentes aspectos. Ele é uma empresa antiga, ele tem experiência, ele sabe como produzir, ele não gera desperdício, né? Não perde tempo, ele sabe, ele é perfeito, um produtor excelente, né? De tal forma que os custos dele são mínimos. Esse gráfico aí não é para ser entendido corretamente, né? Eu estou representando uma curvinha, mas essa curva que começa no ponto D, não é que ela acaba e é só esse trechinho de curva, não. Essa curva continua indefinidamente, até lá em cima, né? Ela representa o custo marginal de produção desse produtor D. Se o preço subir, esse produtor D vai produzindo indefinidamente. O custo na margem dele vai disparar. No limite, se o preço chegar a P2, na margem, o custo de produção desse produtor D vai ser igual ao custo de produção do produtor C. Mas o produtor C tem um custo que na margem vai ser igual ao do produtor D, mas o custo do produtor C também é igual ao valor mínimo do custo total médio. Mas para o produtor D, esse custo marginal está bem acima do seu custo total médio. E ele vai vender toda a sua produção ao preço P2. Esse produtor D ele vai estar obtendo um lucro econômico maravilhoso, estratosférico. Ele está ganhando muito dinheiro produzindo esse produto. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que tem diferentes produtores. A um certo nível de preço, tem gente que ganha muito, tem gente que ganha pouco, tem gente que não ganha nada no sentido de estar empatando, né? Ele está praticamente ganhando um salário. Tá? Se o preço cair de P2, abaixo de P2, o produtor C para de produzir, mas o produtor D não. Ele continua produzindo, o lucro econômico dele vai diminuir, só que ele não vai parar de produzir por conta disso, ele continua no lucro econômico. Se o preço for a P2 ou acima, o produtor D produz mais ainda e o produtor C passa a produzir também. E aí a quantidade total produzida no mercado aumenta, tá certo? Então é muito importante isso em curva de oferta de mercado ou curva de oferta inversa de mercado. Há que se entender, normalmente a gente vai apagar essas curvinhas da esquerda aí, só vai considerar a curva de oferta de mercado. Só que essa curva de oferta de mercado ela é a soma
de todas essas curvas de oferta individual. E o mesmo vale lá para a curva de demanda na primeira parte da matéria. A curva de demanda de mercado é a soma das demandas individuais. Ou seja, de um lado a gente tem um monte de gente comprando, demandando bem em diferentes condições. De outro lado a gente tem um monte de gente vendendo, produzindo e vendendo bem em diferentes condições. Tá certo? E aí a gente considera a interação entre todos esses produtores e consumidores, né? Ofertantes e demandantes do bem, tá certo? Mas aí continua no próximo vídeo, então. Para por aqui, valeu!